sejam todos muito bem-vindos ao canal do Instituto Guerreiros da Luz. Eu sou o Mestre Marius e neste vídeo vamos ter mais uma participação muito especial de duas amigas minhas. Elas são Raquel Estelar e Cássia Cabral. Elas são terapeutas holísticas e trabalham no ramo da apometria também. E neste vídeo elas vão vir trazer um tema muito interessante para nós, que são obsessores. Então vamos estudar um pouco mais a fundo sobre os obsessores. Então sejam muito bem-vindas, meninas. Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel Estelar, do Espaço Terapêutico Nasce uma Estrela, e agradeço muito ao professor Marius por ter nos convidado a falar um pouquinho a respeito dos obsessores. Então nós atuamos muito com a apometria aqui no nosso espaço, e nós temos duas formas de obsessores que aparecem muito nos atendimentos que nós fazemos. Obsessores que estão relacionados com pactos, contratos, vinganças de vidas passadas, e obsessores que estão relacionados mais à frequência vibratória do cliente no momento presente. Então eu vou falar um pouquinho a respeito dessa questão dos obsessores de vidas passadas. Nesse caso, geralmente o que acontece? Há uma cobrança, uma vingança, algo que faz com que este irmão que está invertido nesse momento venha buscar algum tipo de reparação. Então, muitas vezes, em uma vida passada, houve algum tipo de conflito em que esses dois seres, né, essas duas almas, elas acabaram tendo um problema grave e isso não foi sanado naquela vida. Então, mesmo que você esteja aqui encarnado atualmente, muitas vezes este ser que acabou ficando preso neste momento, neste sofrimento, e que acredita que ele merece algum tipo de reparação, ele não consegue mais encarnar até que ele se livre deste sofrimento. E ele permanece buscando e procurando esta pessoa com quem ele teve qualquer tipo de prejuízo. E muitas vezes ele encontra. E quando encontra, ele começa a promover obsessões no sentido de destruição. Muitas vezes são objetivos de destruir esta pessoa. Como que a gente acaba verificando isso e trabalhando isso dentro da apometria? Nós, abrindo a frequência do cliente, muitas vezes já aparece essa presença de obsessores, né? E dentro dessa formatação de trabalho que a gente tem uma conduta de conversar com este obsessor para tentar entender o motivo pelo qual ele está buscando e está obsediando esta pessoa. Então, todo o trabalho é feito no sentido de elucidar a este obsessor que, apesar de ele se sentir muito prejudicado, ele provavelmente também teve uma parcela de contribuição para que aquilo acontecesse. E muitas vezes a nossa egrégora, a nossa hierarquia espiritual acaba trabalhando para mostrar o que foi que aconteceu antes daquilo. E trabalhamos então nessa conscientização do obsessor para que ele perceba que aquilo não traz contribuição para ele, não traz contribuição, mesmo que ele consiga se vingar, ele não vai se libertar daquela condição, muito pelo contrário, ele vai permanecer numa condição invertida, numa condição de sofrimento. Então é através desta conversa que nós conseguimos muitas vezes fazer com que ele aceite ajuda. E aceitando ajuda, ele é encaminhado pelas égides superiores para tratamento. Dificilmente nós não temos resultado com essa conversa, com esse processo. Lembrando que o obsessor, ele é como nós, ele só se perdeu no processo de cura, equilíbrio, evolução e consciência. Então, o nosso trabalho aqui é trazer consciência para este irmão para que ele possa continuar no seu processo de evolução espiritual, ok? Então, eu deixo agora para a Cássia comentar a respeito da outra forma de obsessão. Gratidão! Olá, eu sou a Cássia Cabral, aqui do Espaço Terapêutico Nasce uma Estrela, e agradeço essa oportunidade que o professor Marius nos deu de estar conversando com vocês. Então, vamos dar sequência ao conteúdo, né, falando sobre os obsessores. Neste caso, aqueles que são por sintonia, né, que se aproximam das pessoas. Então, a gente tem esse caso de espíritos que, às vezes, têm vícios, né, que eles levam para pós-morte.
Então, eles acabam buscando pessoas que estão se alimentando daquela energia ainda, né? Então, ele se aproxima, por exemplo, pessoas que bebem. Então, geralmente, esse espírito que já bebia antes de falecer se aproxima dessa pessoa e usufrui da energia, o ectoplasma daquela pessoa que está bebendo, e ele se alimenta também. Ele não tem consciência de que, como espírito, ele não tem mais os vícios, que ele não tem mais essa necessidade. Então, ele continua buscando, porque ele sente a memória dessa sensação da falta, da abstinência. Então, ele acredita que ele precisa daquela energia. Então, ele acaba causando até uma certa simbiose, dependendo do tempo que acontece essa obsessão. Então, a pessoa é estimulada a beber cada vez mais, a fumar cada vez mais, a comer cada vez mais, para saciar a necessidade desse espírito ou até mais de um espírito, né? Então, é a sintonia da pessoa que vai atrair esse ser. Não são situações kármicas, não são débitos do passado. Então, você abaixa o seu padrão vibratório com pensamentos repetitivos, com os vícios, com coisas obsessivas que você faz na vida, e você abaixa a vibração, então tudo que está ressoando com aquela vibração vai estar junto no seu campo, e aí é onde você abre a portinha para acontecer esse tipo de obsessão. Nós podemos tratar isso com apometria. Então, no nosso trabalho de apometria, a gente vai buscar essa informação, a gente vai questionar, vai descobrir se tem esse tipo de obsessão, e a gente geralmente percebe que tanto a pessoa encarnada quanto a desencarnada está precisando de ajuda. Então, o desencarnado ele está com o campo dele todo corrompido, com buracos no campo áurico, precisando realmente de um atendimento, de um encaminhamento, de uma elucidação. Alguns nem sabem que estão desencarnados, nem sabem que estão provocando malefício para o outro. Então, quando a gente faz o atendimento, a gente traz aquele ser para uma incorporação, às vezes, quando necessário, e ele percebe a diferença dele enquanto espírito e da pessoa encarnada. E aí a gente consegue fazer a regeneração do campo dele, trazer um pouco de alívio, diminuir as sensações dessa necessidade. E ele percebe que ele não precisa mais. A gente oferece ajuda e ele é encaminhado, às vezes, para os hospitais, no astral, às vezes para locais de aprendizagem, de estudos, dependendo da evolução desse espírito. E ele é convencido facilmente a deixar aquela vida de obsessão para seguir um caminho melhor. Então, muitas das vezes, o espírito está mais prejudicado do que o próprio encarnado. O encarnado está sendo o veículo de liberação desse ser tão necessitado. Então, a gente tem que entender como um irmãozinho necessitado. E a gente pode contribuir. E a apometria traz várias ferramentas que a gente pode energizar o campo desse irmão para ele conseguir fazer a travessia e ser ajudado pelos espíritos que estão aí sempre nos auxiliando. Então, toda a nossa proteção no campo vai auxiliar esses seres. Eles só adentram num atendimento de apometria com a permissão divina. E a gente também só vai retirar esse espírito com a divina lei maior, né? Então, a gente segue a lei maior e a gente faz o desacoplamento e a gente encaminha e também trata todas as sequelas. Porque, às vezes, há tanto tempo que a pessoa está ali, né, sendo sugada, obsediada, que ela sente o impacto da retirada. Então, ela também vai precisar de um tratamento, dependendo do tempo dessa obsessão, para que ela fique bem. E a apometria consegue fazer tudo isso. Então, é um tratamento muito efetivo e quem não conhece, conheça. Gratidão por essa oportunidade, gratidão, Mestre Mários. Somos luz.